sido guiado. Aleluia. Nós também temos a Bíblia nos mostrar os sacrifícios pacíficos, sacrifícios pela paz, os sacrifícios de louvor, de ação de graça. Nós vemos também a Bíblia falar de sacrifícios votivos, quando alguém fazia um voto e, cumprindo esse voto, sacrificava a Deus. Vemos também os sacrifícios pelos sacerdotes, os sacrifícios pela nação, que era o ato de expiação por toda uma nação. E esses sacrifícios, irmãos, como eu disse, eles apontavam para Jesus da cruz. E o Cordeiro era uma tipologia de Cristo. A expiação era necessária para que os pecadores pudessem ser perdoados. E o primeiro sacrifício expiatório, após a queda, em Gênesis capítulo 13, versículo número 21, quando o próprio Deus orienta que Adão ele sacrificasse um animal puro, um animal que não havia nele manchas, um inocente morrendo. E ali estava, irmãos, Cristo sendo apontado, estava ali Cristo sendo mostrado desde a vida. Aleluia, glória a Deus. E sem esses sacrifícios, irmãos, o escritor de Deus ele disse que não haveria remissão dos pecados. Era necessário que houvesse derramamento de sangue. Aleluia. Mas esses sacrifícios da lei eles eram ineficazes para o propósito que eles deveriam alcançar. Quem oferecia o sacrifício voltava a pecar. Aleluia. Era necessário outro sacrifício para resolver novamente o pecado. Porém, nós vemos, irmãos, que os escritores, os profetas, eles agora não começam a falar que alguém deveria, os seus sacrifícios seriam um sacrifício maior. Passa a existir previsões acerca de alguém que morreria em nosso lugar. Quando o próprio Deus está dando a sentença ao homem, à serpente e à mulher, ele faz uma promessa. Em Gênesis capítulo número 3, versículo número 15, ele diz que da semente da mulher nasceria filho que esmagaria a cabeça de Satanás. Aleluia. O salmista do Salmo 22, versos de 1 a 21, deixa escrito cerca de 1000 anos antes de Jesus ter nascido, irmãos. Ele relata com exatidão a cena de Cristo sendo crucificado. Quando ele menciona o abandono de Deus, quando ele diz: olha, Pai, por que me abandonaste? E o salmista ainda cita Cristo na cruz. Isaías, conhecido como evangelista do Antigo Testamento, profeta messiânico, ele, em maior parte das suas profecias, falando acerca de Jesus, da sua vida, do seu reinado, do seu ministério sacerdotal, Isaías ele fala algumas vezes acerca do seu sofrimento, acerca da sua humilhação. Isaías ele usa uma linguagem poética e que é tocante ao coração. Nós vemos que é a partir do versículo capítulo número 52, quando Isaías ele fala acerca da humilhação de Cristo. Aleluia. Aquele texto que ele cita é tocando ao nosso coração, porque ele fala do sacrifício vincado. Ele fala do cordeiro que sempre levava um matadouro. Ele fala do servo sofredor. Aleluia. Que serviu como substituto, morrendo por nossos pecados. E Isaías ele diz que esse cordeiro que seria sacrificado na cruz, que seria humilhado na cruz, ele carregou sobre os seus ombros o nosso pecado.
Ele pegou o pecado de todos nós e colocou sobre a sua responsabilidade. E tomando o nosso lugar, ele disse: eu irei, eu me humilharei, eu substituirei. E esse é o ato da expiação, irmãos. Quando o sacerdote ele colocava a mão no pecador sobre a mão do animal e sacrificava, dessa mesma forma, Isaías relata que Jesus ele faria conosco. As nossas mãos, os nossos pecados estavam no sul. O profeta Zacarias, ele também fala acerca de Jesus e ele fala de um assunto que é extraordinário. Ele falando do sacrifício de Jesus, ele fala acerca das marcas que ele guardava das suas mãos. O profeta Zacarias, ele relata isso no capítulo 3, versículo número 6, quando ele diz que as marcas nas mãos daquele que se sacrificou, se sacrificaria, havia sido os seus próprios amigos. Aleluia. Jesus, irmãos, ele vindo ao mundo, ele nasce, se desenvolve como uma criança, como um adolescente, mas a partir do momento que ele começa a desenvolver o seu ministério terreno, Jesus ele demonstra, irmãos, que ele tinha consciência da sua missão, ele tinha consciência do seu sacrifício. Jesus ele mostrando que tinha plena consciência dessa missão na terra. No seu batismo, quando João o apresentou como o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, ele poderia não aceitar aquela colocação de João. Aleluia. Mas todas as vezes que ele vai discursar os seus discípulos, que ele vai ensinar os seus discípulos, ele fala de forma aberta as sua voz. Aleluia. Glória a Jesus. Em Mateus capítulo 17, versículos 22 a 23, Jesus ele fala da sua voz. Em Mateus 20, versículos 17 a 19, ele fala novamente. Em Marcos capítulo 14, versículo 8, em Marcos 24, 27, ele fala, no versículo 24, versículo 27, no capítulo 14 de Marcos, ele fala acerca da sua voz. Em Lucas capítulo 9, versículo 22, ele fala que ele estaria disposto a morrer. Aleluia. Seus próprios discípulos, irmãos, eles tinham dificuldade para entender a missão de Jesus. Lembra de Pedro, quando Jesus está falando acerca da sua morte, olha, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai morrer, se possível, a minha vida pela sua, mas o Senhor não. Aleluia. Os discípulos não entendiam como o seu mestre, o seu líder, ele poderia morrer. Ele poderia ser sacrificado, mas ele não ensinou. Ele não apelou na cruz. Quando ele estava no jardim, a agonia, entrando em sofrimento, ele poderia ter dito: Senhor, olha, eu não quero mais. Mas ele olha para o Pai e diz: Pai, se não for. Mas antes não faça a minha vontade, antes não faça o que eu quero, o sofrimento ele está grande, eu estou em agonia, mas não faça a minha vontade, faça a tua, eu estou disposto a concluir, eu estou disposto a continuar a missão que eu vim executar, Pai. Aleluia. E essa missão dele, irmãos, esse ato dele foi um ato de misericórdia. Porque antes de nós pecarmos, os anjos eles haviam pecado. Aleluia. Mas nós não vemos na Bíblia menção alguma de misericórdia de Deus para com os anjos. Mas quando nós, seres humanos, pecamos, quando nós pecamos, conosco foi diferente. Pedro ele diz no capítulo 2, no versículo 4 da sua segunda carta que não houve misericórdia para os anjos que estavam próximos de Deus, estavam no céu
todo o recurso pertencia ou pertence a Deus. Porém, todos nós estávamos sobre a égide do príncipe deste mundo, obedecendo às suas instruções, conforme Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, versículos 2 e 3. Paulo ele disse que nós estávamos sob o domínio, aceitando a vontade do diabo, fazendo a vontade da carne. Dessa forma estávamos como escravos, foragidos. E ele nos mostrou, irmãos, que ele nos resgatou. Aleluia. Da mesma forma que o escravo foragido é resgatado por seu antigo proprietário mediante pagamento, assim também nós fomos resgatados da nossa fama maneira de viver. Aleluia, glória a Deus. Mediante o pagamento efetuado por Cristo na cruz. E Pedro, ele falando acerca desse pagamento na sua primeira carta, no capítulo 18 e 19, ele diz que não foi como moeda corruptível. E ele diz que não foi comprada com ouro, que com o tempo se perde o seu valor é nunca, mas ele diz que foi com o precioso sangue de Cristo. Aleluia. Assim nós nos tornamos novamente propriedade exclusiva de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Mas além, irmãos, de nos redimir, o sacrifício de Cristo, ele também nos justifica de todo o pecado. Aleluia, glória a Deus. O sacrifício de Cristo, irmãos, ele nos isenta de toda a culpa do pecado, tornando-nos inocentes diante de Deus. Sabe o que é justificado? É como se alguém tivesse uma empresa, e essa empresa tivesse falido, e a pessoa não tivesse mais dinheiro para voltar às atividades dessa empresa. Mas justificado foi ele nos dar um valor para que a empresa ela nos colocasse as suas atividades. Mas além disso, a gente já recebe. Isentou, irmão, da condenação do pecado. Ele nos isentou da culpa do pecado. Glória a Jesus. Além de nos remir, além de nos justificar, o sacrifício de Cristo, ele também nos purifica. Além de nos conceder o perdão, o sacrifício de Cristo, ele tem poder para nos purificar. Quando nós nos entregamos a Cristo, aleluia, nós recebemos uma lavagem em nós e nós nos tornamos puros novamente. Ele limpa os nossos pecados, conforme a primeira carta de João, capítulo 1, versículo 37. O sacrifício de Cristo também, irmãos, nos inclui na nova aliança. Deus havia estabelecido algumas alianças do seu tempo. Aleluia. Porém, a melhor aliança é a atual. Conforme os Hebreus, ele escreve no capítulo 7, versículo 22. Aleluia. E esse sacrifício de Cristo, irmãos, ele nos inclui na nova aliança. Reunindo pessoas de todas as etnias, de todas as classes sociais, fazendo dela um novo povo que gosta de uma comunhão plena com Ele. Aleluia, glória a Jesus. Na leitura que nós fazemos da Santa Ceia, tanto na Deus, capítulo 6, como na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 25, o texto diz que esse sangue é o sangue da nova aliança. A antiga aliança era condenada. A antiga aliança era afastada de Deus. Mas a nova aliança veio do sangue de Jesus, ela mas além de incluir na nova aliança, o sacrifício de Jesus, ele também garante a todos nós a fé. Aleluia. Qual de nós, seres humanos, irmãos, poderia desejar algo melhor do que a recompensa maior na vida de alguém, que é desfrutar, é receber um prêmio gigantesco que lhe garante a possibilidade
em um lugar maravilhoso, sem ter que pagar nada. E devíamos já foi pago pela igreja. Quando ele escreveu as canções, ele disse que a dívida que estava sobre ele, que a célula deles era contrária, Jesus ele ajudou. Ele cavou lá dizendo a lista. Está totalmente pago. Pare para pensar um pouco, foi por mim, foi por você que ele se humilhou. Que ele se entregou na cruz do Calvário, e poucas vezes nós brincamos disso. Chega o período pascual que a gente lembra, mas passa, a gente se esquece, mas ele se entregou por nós, foi o sacrifício dele. Nós não merecíamos, pecadores, estávamos afastados de Deus, o nosso pecado fazia separação entre nós e ele, mas o sacrifício dele nos juntou na cruz por meio da sua humilhação. Ele se humilhou por nós, o sangue dele foi derramado por nós, e é por isso que você está aqui nesta noite, e é por isso que ele me dá a oportunidade de ouvir a palavra dele, é por isso que ele me dá a oportunidade nessa noite de sentir a presença dele novamente, por conta do seu sacrifício. Aleluia. Se alguém nesta noite que reconhece o sacrifício de Cristo, que reconhece a humilhação de Cristo, que reconhece o ato de Cristo na cruz por nossas vidas, vem até aqui à frente, nós queremos orar por você. Ele se entregou em nosso lugar. Ele fez o que nós não poderíamos fazer. Os sacerdotes ofereciam sacrifícios, mas não concluíam a obra. Era ineficaz, não chegava à totalidade da eficácia que deveria, mas o sacrifício dele não, o sacrifício dele concluiu. O sacrifício dele abriu as portas para nós acessarmos a Deus. Deixa eu te dizer, Mateus capítulo 27, versículo 51 diz que quando Jesus estava lá gravado na cruz, braços abertos, entregando ao Pai o seu Espírito, o véu do templo ele se rasga, e as barreiras ali, os que eles impediam de nos aproximar de Deus, elas caíram. Aleluia. Você tem novamente a oportunidade de se aproximar de Deus. Ele te chama nesta noite. Ele abriu o caminho. Ele abriu o acesso para você chegar. E Ele está te chamando. Foi pegadinho. Foi com você. Eu me entreguei por você. Eu me sacrifiquei por você. Eu me humilhei